Boa tarde, meus amigos do Rio Maframix. Estamos ao vivo, mais uma vez, nos estúdios da Web Rádio e ao vivo para você no Facebook também. Hoje estamos com a médica ginecologista, doutora Denise de Souza Gastal, na nossa redação, e o enfermeiro, o Márcio Fábio Silva. Ele já esteve aqui na semana passada e está conosco mais uma vez para juntos bater um papo a respeito do câncer de mama. Lembrando que logo nós vamos ter aí o Dia Nacional do Combate ao Câncer, e por ser um tema sempre muito presente do nosso dia a dia, esses dois convidados ilustram aqui a nossa redação nessa tarde. Doutora Denise, Márcio, boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada pelo convite, Douglas. Sejam bem-vindos sempre. Vamos começar já colocando vocês no meio do fogo. Eu vou fazer algumas perguntas no meio desse bate-papo, vocês dois respondem para nós aí na medida que vocês puderem contribuir. Em relação ao câncer de mama, né, existem alguns exames que podem ser feitos precocemente, que a própria mulher pode estar fazendo. Qual que é a recomendação para esse autoexame, para que ela se cuide antes mesmo do exame oficial? Então, o câncer de mama, ele é um câncer, né, dos mais comuns nas mulheres, e é importantíssimo, né? Como a gente ainda não sabe a causa, ele é diferente do câncer de colo de útero. Por exemplo, câncer de colo de útero, a gente sabe que o grande vilão é um vírus, é o HPV, papiloma vírus humanos. Então, a gente tem mais como combatê-lo. A prevenção, né, se torna mais evidente. O câncer de mama, ainda a causa é desconhecida. Então, a gente tem que agir, combater através do combate aos fatores de riscos, né? Os fatores de risco são inúmeros. Então, a grande chave, né, a grande estratégia é trabalhar em cima desses fatores. Alguns fatores são combatíveis, outros não. Então, dando um exemplo do que a gente não consegue agir, são nos fatores hereditários, né? Por exemplo, uma mulher que menstrua muito cedo, tem uma menarca muito precoce, antes dos 12 anos. Aquela outra mulher que tem uma menopausa muito tardia, acima dos 55 anos. A gente sabe que essas mulheres são mais propensas a ter o problema. Outros fatores que contribuem para uma prevenção em cima do estilo de vida. A gente tem que, como profissional de saúde, estimular o estilo de vida mais saudável, uma boa alimentação, prática de exercícios físicos regulares, tomar sol, evitar o estresse e... que mais, Márcio? Eu acho que, Douglas, a tua pergunta é bem pertinente, porque assim, algumas mulheres, e eu falo isso da minha experiência de enfermeiro, que já atuei em unidade de saúde, quando você fala em câncer de mama para elas, muitas vezes para elas é uma coisa muito distante, porque elas não conhecem ninguém, porque não se depararam com essa situação, ou porque acham que com ela não vai acontecer. Então, a tua pergunta, o que essa mulher pode fazer talvez para evitar? A doutora fez uma explanação, e o que ela pode fazer efetivamente é essa segunda fala da doutora, qualidade de vida ao extremo. Então, assim, boa alimentação, atividade física. Claro que a gente sabe que tem uns fatores que dificultam. Eu não posso pedir para uma pessoa que talvez não tenha um salário mínimo porque ela tem uma excelente alimentação. Ela não vai ter. Mas dentro do possível a gente precisa comer coisas saudáveis. Porque muitas vezes a gente diz que eu não tenho para ter uma boa alimentação, mas eu me dou o luxo de comer, que eu chamo de besteiras, coisas que não são saudáveis. Então, dentro do possível, quanto mais saudável você se alimentar, quanto melhor você tiver uma atividade física, e isso vai te ajudar que o teu organismo esteja até melhor preparado caso a doença se instaure. Em relação à tua pergunta do autoexame,
nós, enquanto enfermeiros e os profissionais médicos, não conhecem a mulher. Quando a mulher chega no consultório, chega para o atendimento da enfermagem, talvez é a primeira vez que eu estou vendo aquela mulher. Então, o que eu vou ver no corpo dela, para mim pode ser normal, para ela talvez não. Então, quando a gente fala do autoexame, é que essa mulher se conheça. Ela possa chegar a dizer para o enfermeiro ou para o médico: olha, enfermeiro, olha, doutor, eu percebi que a minha mama esquerda está maior do que a direita. Então, quer dizer, se ela viu essa diferença é porque anteriormente não era. Isso pode ser um indício que alguma coisa está errada. Olha, eu percebi que tem uma bolinha aqui no meu seio. Isso é um indício para se fazer uma investigação melhor. Ou a pele do meu seio não era tão áspera assim. Começou a sair secreção do meu mamilo. Tudo isso leva o profissional médico e o profissional enfermeiro a ampliar o olhar. Até porque, quando se fala de câncer de mama, o Ministério preconiza uma determinada idade para que se prescreva a mamografia. Porém, ele deixa aberto para qualquer mulher em qualquer fase da vida que também seja solicitado esse exame, desde que tenha um indicativo. E um dos indicativos são alterações na mama. Qualquer alteração na mama se requer uma investigação melhor. Seria isso, doutora Denise? Sim, eu acho. Doutora Denise, antes da senhora comentar, eu só queria deixar para os nossos amigos que estão nos assistindo, tem bastante pessoa ao vivo agora. Se você tiver qualquer pergunta para fazer, aproveita, faz a pergunta aqui no Facebook mesmo. Eu estou lendo, já faço a pergunta aos nossos especialistas. Sim, bem, falando em termos assim de saúde pública, eu acho que tem que serem priorizados os exames para aquelas pacientes sintomáticas, né? O rastreamento, né? Existem duas frentes de combate ao problema, né? A prevenção e a detecção precoce. Na detecção precoce, claro, é o diagnóstico precoce. Então, os exames, a gente tem que pensar nos riscos e benefícios. Então, por exemplo, a mamografia, ela não vai ser oferecida para todas. Existe o grupo de risco, onde se preconiza que esses exames sejam feitos bianualmente, anualmente, né? Então, como... agora eu me perdi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esses exames, é possível fazer lá no posto de saúde? Ele está acesso à população? Porque às vezes só o fato, Márcio, de se tocar, você fica na dúvida. Isso aqui é ou não é? Esse atendimento dá para ser feito lá no posto, doutora? Ou vai para o consultório, vai direto para o médico? Identificou uma possibilidade? Qual que é a recomendação? O município de Mafra está bem estruturado em relação às unidades de saúde, onde todas têm um profissional da enfermagem, um enfermeiro ou uma enfermeira, capaz de dar esse primeiro atendimento. Então, quando esta mulher chega em geral para fazer o preventivo, o enfermeiro, a enfermeira já vai orientar sobre o autoexame. Se esta mulher tiver alguma dúvida em como realizar o autoexame, esse profissional vai fazer junto com ela, vai ensinar, porque não é possível garantir sucesso fazendo uma vez por ano. Importante que essa mulher saiba fazer e ao longo do ano, ao longo dos meses, ela vai fazendo, porque qualquer alteração é detectado logo no início. Então, este autoexame ou o exame do toque é feito sim no atendimento com o enfermeiro ou com o profissional médico. Detectando uma alteração significativa que tem algum indício, vai ser prescrito a mamografia. Aí essa mamografia é prescrita pelo profissional médico. Como nós temos uma boa parceria com os médicos, na maioria das unidades, muitas vezes o enfermeiro faz a avaliação da paciente e, em conversa com o médico faz a requisição da mamografia sem ter necessidade de, nesse primeiro momento, passar pelo médico. Assim que chegar o resultado, aí vai para uma consulta médica. Então, a gente sabe que o câncer de mama ele é raro antes dos 35 anos. E ele se torna mais prevalente acima dos 40 anos. Então, a gente prioriza solicitar esses exames. Mamografia, são exames de imagem, mamografia, ultrassonografia, a ressonância magnética, ela é reservada para pacientes de bem mais alto risco, né?
Cada paciente, cada mulher é um caso. Eu acho que os casos eles têm que ser individualizados e dado seguimento individual. Doutora, eu imagino que a gente se acostuma com a doença, né, com o problema. Eu até falei para vocês antes de nós entrar ao vivo, eu tenho um problema de dislexia, às vezes eu não consigo identificar o L do R, o F do V. Quando eu caía nas provas, né, na prova, assinale com F ou V, eu tinha um sofrimento gigantesco. E a gente vai se adaptando com o problema. Agora, o câncer, eu acho que ele cria na mente das pessoas algo meio devastador, né? Você saber que tem câncer, que você pode morrer por causa dessa doença. Como que essas pessoas chegam no seu consultório e elas ouvem da senhora, você está com câncer, e aí aproveito para perguntar qual que é a importância de um acompanhamento psicológico junto do atendimento oncológico. Olha, essa palavra ela já foi bem mais assustadora do que é hoje em dia, né? Porque a gente sabe que a detecção precoce, o diagnóstico precoce, em se falando de câncer de mama, tem até 95% de cura. As pacientes que detectam numa fase bem inicial, elas têm 95% de chance de cura. Então, já não é uma notícia tão desagradável, né? A paciente, a mulher, acho que ela, claro que não é bom ouvir isso, mas eu acho que já tem uma visão de que vai passar por um processo bastante doloroso, né? O medo do que vem pela frente, de perder o cabelo, de ter que fazer uma cirurgia, talvez uma radioterapia, mas eu acho que a confiança, né? E se ela tiver o apoio psicológico, se ela tiver o apoio de estruturas, né, como o Giro, como a rede feminina, acho que ela vai se sentir bem melhor, ela vai se sentir acompanhada, ela vai se sentir apoiada e o prognóstico vai ser bem melhor. Douglas, eu acho que é importante nessa tua pergunta e na fala da doutora, que além do apoio psicológico, que é de um terceiro, é o apoio familiar, tá? A mulher em si, ela tem muito medo da doença, porque muitas vezes é ela o alicerce da casa. Então, se ela fraquejar, o esposo fraqueja, os filhos desandam. Então, essa mulher se sente vulnerável porque ela também pensa que outras pessoas dependem dela. Talvez o esposo vai continuar provendo a família, mas a estrutura é a esposa. Em geral, é comum você ver que mulheres, quando são diagnosticadas com doenças graves, infelizmente o companheiro, o esposo, não é o parceiro. Não continua ali do lado, firme, como a mulher faz quando é o homem que adoece. Então, este medo do abandono das pessoas mais próximas é assustador. Eu me deparo com algumas mulheres, com pessoas em geral, que a solidão da doença está matando mais rápido do que a doença em si. E aí talvez esse acompanhamento psicológico, que tanto o Giro quanto a Rede Feminina Combate ao Câncer fazem muito bem. E daqui a pouquinho, você que está nos assistindo, aguenta aí, que vamos ter uma segunda parte desse bate-papo com o pessoal do Giro e da Rede. Olha só, a Suzimara Oliveira, ela deixou uma pergunta para nós aqui. Boa tarde. Eu estou com um módulo no seio, fiz recentemente uma mamografia e deu resultado não concluso. O médico pede que seja feito um exame complementar, mas eles falam que esse exame vai levar muito tempo. Eu tenho muita dor e não posso pagar. Então, como que a gente vai esperar tanto tempo para isso? Eu tenho 38 anos e eles falaram que leva mais de 6 meses para eu sair. Ela fala, eu não entendo o que ela fala aqui. Meses para eu sair for alguma coisa. Ela deve ser isso que ela quer perguntar. E se for alguma coisa mais séria, né? Como ela pode fazer, Márcio, doutora, o que nós podemos dizer para a Suzimara? Ela fez a mamografia? Ela diz que ela fez
a mamografia e deu resultado não concluso, mas tem muita dor no seio. Resultado inconclusivo, categoria 0, provavelmente. Então, quando a gente tem esse resultado inconclusivo, ele tem que ser complementado com outro exame de imagem, provavelmente a ultrassonografia. Então, Suzimara, não se assuste, nem todo nódulo, nem toda dor na mama significa um problema, mas que você tem que dar continuidade à investigação, isso não se discute. E o quanto antes, melhor. Ela falou que fez a mamografia. Então, dá para esperar, pode esperar e confiando em fé. Assim, ó, na verdade, o que a doutora falou procede, é isso mesmo. Provavelmente foi indicado ou foi sugerido no laudo da mamografia que seja feito ultrassom. Se a ouvinte for de Mafra recentemente, todos os procedimentos de média e alta complexidade são regulados pelo CISREG, Sistema do Estado de Autorização dos Procedimentos. Então, esta demora de 6 meses é muito subjetivo. A agilidade da liberação desse exame depende do que foi colocado como causa, como justificativa para o exame. Talvez, se o médico que solicitou o ultrassom preencheu adequadamente com todos os sinais e sintomas que ela está apresentando, não vai levar tantos meses assim. Agora, se ele não preencheu adequadamente a guia, vai ficar numa fila de espera em função de prioridade. O exame não é prioritário. Não é prioritário. A Suzimara é de Mafra. De Mafra. Ô, doutora e Márcio, ela falou que tem 38 anos, é justamente isso que a senhora falou, essa faixa etária. Esse câncer de mama, ele está mais presente em todas as idades, faixas etárias, ou é só a partir dos 38, 35? O câncer de mama é mais prevalente após os 40 anos e ele cresce muito, né? A sua incidência aumenta muito após a menopausa, após os 50 anos. Após 50 anos. Então pode ser por isso, Sidney, que talvez a Suzimara, né, o exame não tenha sido feito com tanta urgência. Pode ser isso também? Eles não terem pedido urgência nesse exame para ela? Não, na verdade ela já fez. Quando se fala de câncer de mama, o primeiro passo seria a mamografia. Ela já fez. Como o resultado foi inconclusivo, então o médico pediu que se faça um outro exame, que em geral é a ultrassom. Então provavelmente ela já esteja nessa fila de espera para fazer ultrassom. Antes desse sistema que o município está utilizando agora, que é o CISREG, se falava 6 meses, 5 meses. Agora a gente não pode mais dizer isso, porque existe um profissional médico regulador que vai, baseado no que o médico prescritor escreveu, ele que vai determinar quando esse exame vai ser feito. Saiu do domínio do município, não é mais o município. Então eu posso dar entrada num pedido de exame hoje e daqui 2, 3 dias já está autorizado. Isso vai muito do que o profissional que prescreveu, que solicitou o exame, colocou como justificativa para estar pedindo aquele exame. Então, no caso da Suzimara, se a dor continuar muito forte, ela volta no médico. Volta no médico de referência dela, na unidade de saúde do bairro dela, até para que ele possa, tem como ele mudar a justificativa da solicitação desse ultrassom. Ele pode alterar. No caso dela, ela disse que tem muita dor ali no seio. Fora o câncer de mama, qual outra doença ali que poderia, que é recorrente ou que pode acontecer? Principalmente os processos inflamatórios, né? E temos que lembrar que a mama é uma glândula que ela é externa, ela está em cima de músculos, do músculo peitoral maior. Essa dor dela pode ser uma dor muscular também. São vários fatores que podem desencadear. Homens são raros ter câncer de mama? Pode ter câncer de mama homens? É bem raro, mas existe. Em Mafra nós temos algum caso de homem com câncer de mama? Bom, eu como ginecologista nunca atendi. Teve 2 casos. Além de ser raro, homem ainda continua sendo resistente a buscar atendimento. Então talvez esse número possa até ser maior, mas esses homens não vão. Não vão porque foram criados, foram educados que homem não adoece, homem não chora, homem é forte. Então, estes homens que acabam chegando nos serviços, ou alguém que se diferenciou da cultura machista, ou que de fato já está num estágio tão adiantado da doença que não tem mais como negar. Mas existe. Mas é possível ter. É possível, e homem também faz mamografia,
tem musculatura suficiente para se fazer uma mamografia e se fechar diagnóstico Os homens, também. eles têm uma glândula mamária atrofiada, mas tem. Os gordinhos eu sei que tem uma aparência, né? Um projeto ali de mama. Mas até para o homem magro que não tenha, seja menor, ou, né, ele também não está relacionado ao tamanho da sua. Ele também é portador de um resquício de glândula mamária. Então, olha só, homens, vocês também, nós também podemos ter câncer de mama, tem que ter a vigilância diária. Lembrando que, Douglas, que o tamanho da mama não está relacionado a ter ou não ter o câncer de mama, tá? Então, uma pessoa com uma mama menor ou maior estão sujeitas a ter o câncer. A Juliana Breda, ela diz assim, excelente pauta com excelentes profissionais. Obrigado, né? Juliana. A Juliana aí, excelentes profissionais. Amanda Lorenzani fala, manda um abraço para minha tia, Paula Tejano, ela está sofrendo do câncer de mama. Um abraço ali para Paula, um abraço para você também, Amanda. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Tem bastante pessoas dando parabéns para vocês, né? E curtindo aqui a nossa entrevista. Então, doutora, para nós chegar ao fim da nossa entrevista, reforçando aquilo que a senhora falou no começo, acima de tudo, se amar, se cuidar, prática de exercício, boa alimentação, esse é o recado para qualquer tipo de doença. Evitar o sobrepeso, a obesidade, principalmente após a menopausa. E otimismo. Força de vontade. Força de vontade para aquelas que já passaram por isso, porque aquelas que já superaram, aquelas que estão em tratamento, vão vencer. Lembrando, para quem tem um familiar, como uma das nossas ouvintes que tem o câncer, é uma doença grave? Mas hoje em dia tem tratamento, tem cura. Nós temos excelentes exemplos de pessoas que venceram o câncer e levam a vida bem próximo do normal, ou até mesmo normal. Então, não é o fim da linha. A descoberta de uma doença dessa é só um novo processo, é um obstáculo que está aí para ser vencido. Eu estive lendo algumas reportagens, algumas pesquisas no campo psicológico, do câncer também ser decorrente de algumas mágoas, de alguns rancores. Isso procede? Existem muitas suposições, mas a gente não consegue afirmar nada. Eu acredito. Que isso pode acontecer. Acredito. Perdoe mais, ame mais, a vida segue. Muito obrigado a vocês, doutora Denise, conhecê-la pessoalmente. Já conversei aqui com o seu esposo, né? Doutor Gastal, um grande ser humano. Tivemos um bate-papo durante um bom tempo. E agora conhecendo a senhora também, o Márcio já é nosso amigo já desde a semana passada, né, Márcio? Isso mesmo. E vocês estão convidados sempre para estar conosco, para estar trazendo aí as informações tão importantes que a nossa sociedade precisa saber. Às vezes, com uma entrevista como essa, pode esclarecer muitas dúvidas. Sejam sempre bem-vindos. Nós que agradecemos. Boa tarde. Boa tarde. Douglas, eu queria só reforçar para todos os serviços, todas as necessidades do nosso usuário mafrense, a porta de entrada é a unidade de saúde do bairro, tá? Mesmo nos casos considerados mais graves, a porta de entrada, o início do processo é com o seu médico lá na unidade de saúde. Não tem o médico, vai conversar com o enfermeiro e o enfermeiro vai direcionar qual o melhor serviço para dar continuidade. Muito bem. Eu quero agradecer aos nossos entrevistados dessa tarde, lembrando você que nos segue pelas redes sociais, que você pode contribuir conosco com sugestões de pauta, sugestão de tema, enviando através das nossas redes sociais, nosso Facebook, WhatsApp, a sua reivindicação, a sua pergunta, seus questionamentos, e com certeza a nossa equipe vai procurar os profissionais para a gente estar fazendo essas entrevistas, conversando. Muito obrigado a vocês e quero convidar vocês que estão nos assistindo que continuem ao vivo conosco. Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte dessa entrevista com o pessoal do Giro e da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde.